Zenin, tudo bem com você? Como tá por aí? Tudo bem por aí também? Tudo certinho por aqui também. Hoje quer dizer que então a gente tem uma estreia, alguns festivais para comentar, e você viu que eu te chamei a atenção no começo aqui do nosso programa, que a gente vai ter que trazer um streaming, combinado? Combinado. Vamos Então tá subverter a coisa, então? Vamos começar pelo streaming? perfeito. Fechado. Eu ia te sugerir isso, então fechou. Já que você trouxe, começa pela É. dica de streaming, porque daí a gente já cumpre essa nossa promessa. Vamos lá. E são dicas diferentes do que as pessoas estão habituadas a ver por aí. Pelo seguinte, como eu andei trabalhando muito com o cinema ibero-americano nos últimos tempos, que eu sou jurado do Prêmio Platino, que é dedicado a esse tipo de filme, e também às séries ibero-americanas, eu andei pesquisando nas plataformas e descobri que tem muita coisa que não aparece, que ninguém dá bola, que estão lá dentro das plataformas e que são coisas ótimas, maravilhosas para ver e que não tem a devida divulgação. Quer dizer, são tesouros escondidos dentro das plataformas de streaming. Então eu começo por um filme, não é nem uma série, é um filme chamado Competição Oficial, que é um filme espanhol, né? E ele ganhou o prêmio na categoria de melhor comédia dos prêmios Platino, né? E ele tá na Star Plus, na plataforma Star Plus ou Star Mais, né? E é um filme muito interessante, inclusive porque traz uma atriz incrível, que é a Penélope Cruz. Ela é uma diretora de cinema. Esse é um filme que é um filme dentro de um filme. A história é a seguinte: tem um bilionário que já está com uma idade avançada e ele quer deixar um legado de um filme sobre a vida dele. E ele contrata essa diretora para dirigir, para escalar um elenco, para escalar pessoas que vão interpretá-los e para refazer a vida dessa pessoa, né? E ela escala dois tremendos atores, né? Um deles é o Antônio Bandeiras e o outro é o Oscar Martínez, que é um ator argentino, para interpretar a pessoa, para interpretar não só essa pessoa, como pessoas que estão ao lado, que estiveram ao lado dele em diversas etapas da vida dele. E o filme é cheio de peripécias, porque vai se descobrindo, à medida que o filme vai sendo feito, vai se descobrindo coisas dessa pessoa que deseja ser biografada, ou seja, por um lado positivo, vai se descobrindo coisas que não são tão positivas assim. Então é um filme que é um filme cômico, é uma comédia, é legal, tem momentos engraçados, mas é um filme também extremamente crítico e extremamente bem interpretado. Essa trinca desse elenco aí é fantástica. A Penélope Cruz, a gente não precisa falar, todo o trabalho que ela tem junto com a Almodóvar, por exemplo, né, a classifica uma das maiores atrizes do mundo, né? E o Bandeiras também é um ator que foi da trupe almodovariana há muito tempo, depois foi para os Estados Unidos, fez muito filme nos Estados Unidos e tudo mais. E esse Oscar Martínez é um dos grandes atores argentinos. Então, esse filme é diversão garantida e diversão inteligente. Então, repito, está na plataforma Star Plus, para quem se interessar. É um filme de nacionalidade, Perfeito. é um filme de bandeira espanhola, né? Produção espanhola, né? Agora, como série, eu estou vendo ainda, eu já vi uns 7, 8 episódios de uma série mexicana que eu estou achando fantástica. Chama-se Um Estranho Inimigo e está na Amazon Prime Video, né? Essa série é protagonizada por um ator que eu adoro, um ator mexicano que eu adoro, que é o Daniel Giménez Cacho, né? Ele está num filme que foi badaladíssimo atualmente, né? Que é um filme chamado Bardo, que passou nos cinemas, foi indicado para Oscar, foi indicado para tudo quanto é coisa, assim. É um prêmio assim, mundialmente conhecido, e o protagonista é esse Daniel Giménez Cacho, que eu conheci de vários outros filmes mexicanos também. E nesse, ele faz um personagem maquiavélico, um personagem que age nos bastidores, ele é um diretor
do Departamento Nacional de Segurança, que é uma polícia secreta no México, na época do final dos anos 60. O México vai receber uma Olimpíada e o país está numa agitação popular tremenda, principalmente no meio estudantil. E os governantes estão muito preocupados com a imagem do país no exterior, porque vai receber um grande evento esportivo, né? Delegações de todo mundo vão comparecer, governantes e tudo mais, quer dizer, o país vai ficar exposto mundialmente. E eles têm que dar um jeito de arrefecer a revolta estudantil. E esse cara, esse Fernando Barrientos, que é um personagem fictício, interpretado pelo Daniel Giménez Cacho, ele age nos bastidores não apenas para arrefecer a revolta estudantil, mas também para fragilizar o próprio governo, porque ele tem aspirações maiores de ascensão ao poder. Então, é uma trama política muito intrincada, muito bem feita e muito bem escrita. E ela é aquele tipo assim, de série ou de filme que a gente chama de baseado em fatos reais. Quer dizer, os fatos reais. O México teve essa agitação estudantil, teve inclusive que termina num massacre dos estudantes na praça de Tlatelolco, né? Que ficou famosérrimo e tal. Teve essa Olimpíada, teve muitas das personagens que estão retratadas na série são personagens de políticas reais e outras são personagens imaginários. Quer dizer, é uma ficção histórica baseada em fatos reais. E é muito boa para quem gosta desse lance de bastidor de política, eu recomendo vivamente. Então, são as duas dicas de streaming que a gente traz para hoje. Galera do streaming pirando, eu confesso que eu sou dessas também, eu sou do streaming, né? Então, assim, achei genial e que bom, trouxe ótimas dicas e a gente já começou com isso, então, assim, cumprimos nossa promessa, tá bom, pessoal? Agora vamos com a estreia do cinema, que é a seguinte... O Tablado de Maria Clara Machado. Conta pra gente. É um documentário simpático sobre esse teatro e escola do Rio de Janeiro, chamou Tablado, né? Que foi fundado pela Maria Clara Machado, que foi uma personalidade importantíssima do teatro brasileiro, sobretudo do teatro infantil, mas de formação também. Thalita, quando eu comecei no jornalismo como repórter, né, fazia muita reportagem, entrevistava muito ator, muita atriz e tal, eu ficava cismado. Toda vez que eu ia entrevistar um ator ou uma atriz carioca, né, perguntava pela formação, parece que todos tinham passado pelo Tablado. Que diabo é esse Tablado? Né? Então, esse filme dá uma resposta a essa minha indagação. Porque continua, apesar da Maria Clara Machado já ter nos deixado, ele continua sendo administrado e continua com uma tremenda influência na formação de atores e atrizes, tanto para o nosso teatro, quanto para a televisão e para cinema. Todos passam por lá. Ela tinha um método dela, que parece que era um método muito criativo e que dava uma formação assim muito acurada do ponto de vista técnico e muito humanística do ponto de vista da leitura da sociedade, porque o artista é um leitor da sociedade, né? Não é um cara, não adianta simplesmente o cara ser um grande ator, tal. Ele tem que ser um cara que lê, que entende, que compreende as aspirações da sociedade na qual ele atua. Né? E parece que a Maria Clara Machado tinha tudo isso.
né? Então, esse é um documentário muito amoroso, feito na base de depoimento de gente que trabalhou com ela e de gente que foi aluno dela, que passou. Assim. Então, você vai encontrar assim, Malu Mader, você vai encontrar vários outros atores e atrizes que passaram por lá, muito famosos, que tiveram e têm uma carreira muito significativa nas nossas artes e que tentam mostrar a gratidão pelo fato de terem aprendido tanto com ela, de terem como o processo formativo deles com uma etapa assim, muito significativa nessa época de passagem pelo tablado. A gente viu aí, passou essa senhora que passou há pouco tempo assim na tela, é a grande crítica teatral, Bárbara Eliodora, que fala também sobre a contribuição da Maria Clara Machado para o teatro brasileiro nessas partes, na parte de formação e também na encenação de peças. A dela, por exemplo, um clássico do cinema, eu estava dizendo do cinema por visto, o clássico do teatro, mas também do cinema, que é a peça infantil Pluft, o Fantasminha, que todo mundo conhece, que ganhou uma versão recente agora, que é muito boa, né? A minha cônjuge levou os netinhos para ver no cinema e eles adoraram. E é cinema e teatro brasileiro da melhor qualidade. Ela tem uma outra peça muito famosa chamada O Cavalinho Azul. São peças infantis, ela teve uma grande influência, é o grande nome do teatro infantil. E isso é uma coisa da qual nós somos muito carentes no Brasil. Parece que os artistas nossos ainda se preocupam um pouco com o público infantil. Ainda é pouco visto assim esse esforço de se fazer coisas legais para as nossas crianças, né? E a Maria Clara Machado foi uma pioneira também nesse tipo de espetáculo voltado um espetáculo de qualidade, muito bom, sem nenhuma concessão, né? Voltado para o público infantil. Quer dizer, é muito importante, o documentário dá uma ideia muito clara e muito precisa do que foi, do que é e do que vai continuar a ser esse teatro tablado de grande importância para a cultura brasileira. Que bacana! É muito interessante quando a gente passa a conhecer a nossa própria cultura, né, através da peça de teatro, conforme eu conversei agora com a Naruna, que trouxe esse episódio real que aconteceu no nosso país e está representado ali na peça, e agora, então, essa personagem também tão importante que eu não conheci e passo a conhecer através de você e através de um documentário. Que legal, muito bacana. Legal, só que legal, eu queria fazer uma diga. Coisa antes. Eu estava ouvindo com muito interesse a entrevista tua com a Naruna, e ela citou a Beata Maria Araújo, lá da região do Cariri, né? De Juazeiro do Norte, a cidade de Padre Cícero e tudo mais. E existe um filme sobre ela, muito legal. Olha! Chama-se Milagre em Juazeiro. Que é do Vônei de Oliveira, que é um diretor, um cineasta cearense. Ele fez um filme sobre essa questão da Maria Araújo, da discriminação e tudo mais, tudo que a Naruna estava falando. É um filme, eu não sei dizer se está em algum serviço de streaming, mas procurem. Chama-se Milagre em Juazeiro, de Vônei Oliveira, que é sobre essa personagem da Maria Araújo. Eu tive até só como curiosidade, eu fui na estreia desse filme lá em Juazeiro. Ele estreou lá na cidade de Juazeiro numa época de romaria, e os romeiros assistiram o filme em telão na praça. Assim, foi uma sessão muito emocionante da gente assim, sentir o calor da religiosidade popular. É uma coisa que a gente muitas vezes ignora, né? Mas, assim, somos mais racionalistas, meio materialistas e tudo mais, mas a religiosidade popular é um fenômeno que não pode ser desprezado, né? E eu senti muito forte isso lá em Juazeiro do Norte, assistindo ao filme do Vônei na praça pública.
Olha, eu estava dando uma buscada aqui, o filme é de 99, 1999, e tem disponível inclusive no YouTube, dá para acompanhar, Milagre em Juazeiro. O filme tem 1 hora e 23 minutos e está disponível no YouTube. Filme de 99. Que bacana, que legal que você trouxe isso também, porque a Naruna falou justamente sobre o apagamento dessa figura, né? Então tem um filme que conta um pouco mais sobre a história. Que interessantíssimo. A Zanin é muito completo, eu fico sempre chocada. Zanin, vamos falar então, pelo menos de uma das mostras, né? Vamos falar de Frank Capra no Centro Cultural Banco do Brasil? Vamos falar. Quantos minutos nós temos? 8. 8. Vamos falar então do Frank Capra, que é uma mostra muito importante, mas eu não quero deixar de falar também no evento do Cine Biju, só para terminar. Então, eu vou falar 5 minutinhos do Capra, aí eu falo do Biju, porque é um negócio muito legal que vai acontecer. Então, Frank Capra foi um grande diretor americano, ganhou vários Oscars e tudo mais, e ele está com essa mostra agora no Centro Cultural Banco do Brasil. Entrou uma broca aqui, vocês devem estar ouvindo, o vizinho resolveu exatamente agora instalar alguma prateleira ou alguma coisa assim. Enfim, essa mostra é a primeira mostra completa. Ela traz 27 longas-metragens do Frank Capra. Ele foi considerado o cineasta do New Deal, da era rooseveltiana. Houve aquela catástrofe do crack da Bolsa de Nova York, né? Uma grande crise econômica nos Estados Unidos, desemprego, fome e tudo mais. E aí a política rooseveltiana, o New Deal, de relançar a economia, né? O país com muita dificuldade. E ele trouxe um cinema muito otimista, um cinema assim que acreditava nos valores americanos, que acreditava assim na capacidade das pessoas, na bondade das pessoas e tudo mais. É um cinema muito otimista no fundo, mas ele não é nada ingênuo, ele é muito bem feito. E ele expressa, de certa forma, uma visão do próprio Capra, ele é nascido na Sicília, foi muito cedo para os Estados Unidos, quer dizer, é a visão do imigrante que vence na terra da oportunidade. Mas é um cinema assim muito legal de ser revisto, porque a gente vê, são filmes dos anos 30, a maior parte deles, né? E são filmes extremamente bem feitos, bem interpretados, com roteiros muito bem construídos. É um cinemão clássico daqueles, mas aí você vê que a força da cinematografia americana ela tem raízes profundas, porque nos anos 30 eles estavam fazendo filmes totalmente consistentes e totalmente assim com grande comunicação com o público. São filmes a maior parte deles, filmes de grande sucesso, né? e que nos dizem ainda hoje, não são filmes que envelheceram mal, eles envelheceram bem. Eles são filmes que a gente vê hoje e curte, e gosta do filme. Né? Então, fica essa dica então lá no Centro Cultural Banco do Brasil, da mostra Frank Capra, né? Que vai até 21 de junho. 21 de junho. Tá? Isso mesmo. Não, perdão, vai até 12 de junho, perdão. Vai até 12 de junho, e depois ela tem uma vertente no Rio de Janeiro, de 21 de junho a 17 de julho. Se alguém estiver nos escutando no Rio de Janeiro, então fiquem já prevenidos quanto a essa mostra aí. Né? É isso. Perfeito. Eu gostaria, então, só para chamar a atenção para um evento que tem no Cine Biju, que é um cinema histórico de São Paulo, né? Todos nós conhecemos o Cine Biju. Ele já andou fechado, voltou, e agora parece que ele voltou com tudo, está com uma programação excelente, e ele está com uma série de programações às terças-feiras, destacando filmes paulistas de grande relevância histórica. Né? E nessa terça-feira, ele vai apresentar aquele que é na minha modesta opinião, é um dos 10 maiores filmes do cinema brasileiro em todos os tempos, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga.
do Roberto Santos, do diretor paulista Roberto Santos, né? Baseado na obra de Guimarães Rosa, né? É um filmaço. O ator principal já nos deixou, Leonardo Vilar, né? Uma interpretação maravilhosa. É baseado num conto longo de Guimarães Rosa, quase uma novela do Guimarães Rosa, que é uma coisa extraordinária, assim, e é um dos poucos filmes que foram adaptados do Guimarães Rosa que realmente deram certo no cinema. Aliás, o Guimarães Rosa adorava esse filme, né? E o grande lance dessa sessão da terça-feira é o seguinte: vai estar presente lá para receber a homenagem o autor da trilha sonora, que é esplendorosa desse filme, que é ninguém menos que o senhor Geraldo Vandré, né? Uma pessoa conhecidíssima na época dos festivais, fez grande sucesso, depois teve que sair do Brasil, perseguido, voltou e está agora sendo homenageado por essa grande contribuição que ele deu também para o cinema, compondo essa trilha sonora inesquecível dessa obra-prima do cinema brasileiro. Então, quem puder, é uma ocasião raríssima de ver o Geraldo Vandré em pessoa e assistir um filme em cópia restaurada, que é uma verdadeira obra-prima do cinema brasileiro. Maravilhoso. Terça-feira, 19 horas, no Cine Biju, lá na Praça Roosevelt. É isso, Estarei serviço lá. completo. Se alguém for lá, pode me procurar para a gente tomar um café. Espetáculo à parte. Dá um abraço no Zanin e tomar um café. Zanin, muito obrigada. Fechamos aqui completo. Que bom que conseguimos passar por quase tudo e, além disso, o streaming também, viu? Te agradeço demais. Um beijo enorme. Bom final de semana, Zanin. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.